Bem, meus queridos, vamos começar hoje mais um capítulo que a gente vai falar sobre o pensamento político na antiguidade. Na aula de hoje eu vou fazer uma pequena introdução só para a gente ter uma ideia mais geral e aí sim, nas próximas aulas a gente dá continuidade nesse pensamento que a gente tem como o pai, entre aspas, da política, né? Aqui já ressaltando, porque como a gente bebe do pensamento clássico, filosófico, eles pensavam de uma organização de uma forma política. Então é interessante ver esse pensamento e essa percepção dos gregos sobre esse assunto. Aqui a gente vai estar destacando muito o pensamento dos filósofos clássicos, né? Como Platão. Isso só para a gente já começar nessa formulação das ideias sobre o que seria o pensamento político na antiguidade. Então vamos lá. Aqui eu vou destacar essas três palavrinhas como tópicos e eu vou me prender aí na página 61 do livro de vocês, essa primeira parte. Eu acho que daqui a gente vai conseguir discutir alguns temas para depois sim a gente começar a provocar esse pensamento que ele vai falar sobre o que é uma polis ideal, autogoverno platônico e a forma desse do ser inserido nessa prática que é a política. Então vamos lá, vamos começar lendo e a gente discute um pouquinho no final dessa leitura. Como se estabeleceram os direitos e os deveres que a sociedade garante a você na condição de cidadão? Quais os objetivos do poder? Que critérios determinam quem pode ou não exercer autoridade? Que razões o obrigam a respeitar as leis? Ou você se considera livre para transgredi-las? Perguntas como essas levam à reflexão sobre a política. Utilizada em vários sentidos e contextos, essa palavra remete a ideias como poder e organização. Olha só, vou fazer uma vírgula aqui. Olha como ele fala poder e organização. Isso, querendo ou não, está falando das relações. Isso está falando o quê? De um pensamento que é mediado por grupos. Porque a política, essa ideia de política, ela é feita em grupos. Você pode fazer a política sozinho, se você for um governante. Mas se você não tiver pessoas capazes de aceitar a sua ideia, aceitar essa relação de poder, de organização, essa fluidez da política não vai ser tão concreta assim. Então pensar essa política num espaço mais coletivos, em espaços coletivos. Na filosofia política é tratada como governo e como ação coletiva de grupos sociais organizados, que estabelecem leis e obedecem a elas. Aqui eu vou fazer outra pausa também, porque é importante pensar o seguinte, que as leis são formadas pelos homens. E essas leis muitas vezes refletem como o homem se vê diante da sua sociedade, diante do seu grupo. Você poder ou não poder fazer alguma coisa mediante a lei reflete o contexto de como esse grupo pensa o todo. Vou tentar exagerar um pouco, só para vocês terem uma ideia, e aí a gente já vai conversando um pouco sobre essas temáticas. Imagina lei de pena de morte para pessoas que não praticam a religião vigente no grupo. Em alguns lugares do mundo existem esse tipo de lei. Então olha como é que uma fala coletiva influencia nas leis. No Brasil discute sobre a lei do aborto. Até que ponto ela é válida ou não? Quem está discutindo? Então isso é interessante para ver como que a fala legal ela entra nesses contextos políticos e ela incorpora o pensamento, né, a vontade do coletivo. Então, por isso essa política dentro dessa ordem coletiva não se faz uma política só. Deixa eu só buscar aqui, tá? Essa abordagem surgiu das concepções de poder legítimo das antigas civilizações grego-romana. Logo, pode-se dizer que a filosofia e a política conhecidas atualmente nasceram no mesmo berço e na mesma época. Olha que legal, o poder legítimo.
No ano passado, a gente discutiu um pouco desse poder legítimo. Quem é aquele que tem o direito desse poder? E a gente até pensa de uma forma moral sobre o quão esse poder ele pode ser perverso na mão de alguns. Então, um poder legítimo, aquele que vai direcionar a sua ação diante do grupo, que vai pensar no coletivo e não em si. Vão guardando e relembrando essas ideias aí. Na Grécia, a comunidade organizada dos cidadãos chamava-se de politica. Em Roma chama-se res publica, expressões cuja tradução literal é coisa pública. A cidade antiga conhecida como polis, e aí, gente, polis é aquela mesma polis que vocês estudam lá na história dos gregos. Vocês lembram? Tem aí uma chavinha para vocês relembrar essa ideia. Na Grécia e como civitas em Roma, eram entendidas como o conjunto de instruções políticas e suas correlatas administrações pelos cidadãos. Olha, sempre a ideia de grupo, excluindo das decisões políticas mulheres, os escravos e os estrangeiros. Aqui é bom recordar e lembrar quem que eram aqueles que discutiam, aqueles que tinham voz na Grécia Antiga. Os homens maiores de 21 anos de idade. Mulheres, escravos estrangeiros, não. Então olha como é interessante, a lei deles permitia uma fala pública, uma autonomia, mas que não eram todos que estavam. Então é importante pensar isso. Significa que eles estavam errados? Não, significa que eles estavam em um tempo em que os valores eram outros. Seria errado nós pensarmos hoje dessa forma, excluindo grupos ou gêneros ou etnias das relações políticas e legais. Ok? Então vamos lá. Pode-se afirmar que os gregos inventaram uma forma organizada e legal, ou seja, baseada em leis, para o exercício do poder. Além disso, também criaram a democracia. Demos muito, cracia, poder. Regime em que os próprios cidadãos exerciam funções públicas e tomavam as decisões de interesse coletivo. Mais uma vez, ó, marcando coletivo, grupo. O modelo grego de Atenas ficou conhecido como democracia direta. Já o modelo atual, aplicado no Brasil e em muitos outros países, é conhecido como democracia representativa. Nele, as decisões de interesses coletivos são tomadas por representantes eleitos, de acordo com as normas de uma Constituição. E esta última corresponde à Carta Magna, ou seja, a mais importante conjunto de leis de cada nação. Aqui é importante ter essa ideia da Constituição. A Constituição é algo que não se muda com uma certa facilidade, porque ali estão as leis que vão reger uma nação. Imagina no Brasil se todo dia fosse uma lei diferente. Não teria como. A própria relação de você se compreender diante desse grupo que tem essas leis depende de uma construção sólida. Por isso, uma Constituição sólida, uma Carta Magna. E aqui outra coisa interessante também, lembrando que em Atenas todos se juntavam na Ágoras e todos tinham direito à voz, fala, questionamento. Aqui não, o que nós fazemos? Nós elegemos alguns representantes e esses representantes têm na voz deles a nossa voz. Entenderam por isso? Entenderam por que significa que nós não podemos falar? Isso é outra coisa também importante. Significa que nós não podemos falar, já que depois que nós elegemos alguém? Não, porque ele é um nosso representante. Ele é um representante público. Então ele deveria ser questionado, validado, até se ele cometeu algum erro ou não, poder posto à prova o papel dele, na conduta dele, no que ele disse antes das eleições. Mas vamos deixar isso bem entre aspas e conchetes aí, que eu acho que vocês entenderam, para também não dar muito pano para manga.
E aí, terminando aí o último parágrafo, voltando à Grécia Antiga, vale ressaltar que o legislador Solon é celebrado como criador da democracia na polis ateniense. 2 anos após sua morte, nasceu Platão, futuro discípulo de Sócrates, que se tornaria um grande crítico dessa forma de governo. Afinal, ele abria espaço para retórica, pois os cidadãos tentavam influenciar uns aos outros nas decisões tomadas em praça pública, utilizando-se de discursos para defender opinião nem sempre justas ou verdadeiras. No uso da retórica, as aparências e a persuasão contavam mais que a verdade. Logo, opondo-se a ela, Platão preferia a dialética, um método de discurso que, em busca da verdade, confrontava conceitos opostos para estabelecer significados rigorosos e verdadeiros. Aqui, para a gente fechar nossa aula de hoje, essa ideia de todos participarem é algo que Platão vai um pouco de questionar por causa disso. Ele acha que as pessoas deveriam ser instruídas primeiro a pensar, serem seres racionais nessa ideia do conhecimento de mundo, do conhecimento de uma verdade. Porque assim eles poderiam discutir os assuntos de ordem coletivas com essa verdade, como está descrito aqui. Imagina-se, né, eu gosto de abacaxi. Não sei se vai ser o melhor exemplo de todos, mas que eu estou pensando agora sem incomodar muito. Eu gosto de abacaxi. Sou um cidadão e tenho que falar que nós temos que comprar quantidades enormes de abacaxi, porque abacaxi é bom. Mas você está vendo que o abacaxi é bom por quê? Porque eu gosto. Muitas vezes essa vontade individual, ela não vai por uma vontade coletiva. Ou eu quero mostrar que ao a gente defender um plantio, uma colonização, uma guerra, vai ser importante para todo mundo. Mas aí eu uso dessa retórica para influenciar as pessoas, muitas vezes, a irem para uma guerra totalmente desnecessária. Aí vamos pensar na Grécia Antiga. Olha como é que a fala, às vezes, tem uma certa persuasão. Ela não traz uma verdade em si e não traz essa atribuição que seria de cunho coletivo. Vou pegar e vou falar o seguinte, fingir, tá, gente? Que nós estamos numa pandemia e aí eu invento um remédio que seria a solução do mundo que só eu falo que é verdade. Todos os especialistas, médicos, desmentem. E aí eu convenço as pessoas a comprarem e a usarem o remédio. Isso a gente pode usar como esse pensamento retórico de persuasão, que vai fingir um interesse e um bem coletivo. Certo, meus queridos? Alguns exemplos imaginários, né? Que a gente não precisa nem preocupar muito, mas é diante dessas questões aqui que a gente vai estar debatendo. A gente vai falar um pouco mais de Platão e das suas teorias, e a gente vai fazer isso com um pouco mais de calma na próxima aula. Já adianto que na próxima aula a gente já vai preparar aí nossa atividade, nossa possível avaliação bimestral, atividade bimestral. Certinho, meus queridos? Então, até a próxima.